Olá para você que está em casa, o Vida Saudável está começando agora e a gente continua realizando todas as nossas entrevistas em formato virtual, já que aqui a gente obedece bem direitinho o distanciamento social. E olha só, no programa de hoje a gente vai falar sobre um assunto muito sensível, porém urgente de ser debatido. Vamos falar sobre o racismo. Nesse programa hoje você vai entender o que é injúria racial, o que é o racismo e como as pessoas que sofrem esse tipo de preconceito de cor devem se defender perante a justiça. Tudo isso no nosso programa, então não sai daí que daqui a pouquinho a gente tá de volta. Nesse primeiro bloco você acompanha uma entrevista com Ana Paula Campos, ela que recentemente sofreu racismo. Racismo e injúria racial são crimes previstos em lei, mas mesmo assim, diariamente, a gente vê essas situações ocorrendo ao nosso redor. Quem passou por uma situação bem chata, constrangedora, enfim, foi minha amiga Ana Paula Campos, ela que é pedagoga e está aqui com a gente para contar um pouco da história. Tudo bom com você, Ana? Tudo jóia, e com você? Eu queria que você explicasse para o pessoal que está em casa, né, tudo que você passou a partir de um momento que você estava caçando pokémons. Foi assim mesmo? Exatamente. Estávamos eu e meu companheiro, porque a gente é desses, estávamos caçando pokémon, né? E aí, aqui perto de casa, numa quadra perto da minha casa, e de repente eu fui surpreendida com a notícia no WhatsApp de que havia um casal num carro branco assaltando a próxima quadra. Descubro que, na hora, assim, comentei, gente, sou eu, né? Eu e meu companheiro. Na hora a gente achou graça, mas depois eu conversei com ele e disse, olha, Fábio, isso é racismo, né? Se fosse um casal de pessoas brancas, iam achar que eram pessoas procurando casa para alugar, com certeza. E aí eu me dirijo ao local onde houve a denúncia, minha placa de carro foi fichada como suspeita, e eu tive que ir no local, falar com as pessoas, né? E solicitar que meu nome fosse retirado, explicar a situação, dizer para eles que isso era racismo, no que eles me deram a devolutiva que não, que em nenhum momento foi dito que eram pessoas negras. Se precisa, né, num país como o nosso, precisa especificar que eram pessoas pretas. Mas o caso, graças a Deus, foi resolvido e a gente continua caçando Pokémon. Que bom, então. Mas antes de resolver o caso, né, tem todo um constrangimento, uma situação. Como é que você resolveu isso da placa do carro fichada? Né? Como é que vocês conseguiram proceder? Porque se existiu, né, essa denúncia, essa suspeita, vocês também poderiam entrar aí com algum tipo de ação, né, diante de um racismo, claro, caso claro de racismo. O problema é que o Brasil, a gente fala que o racismo é estrutural e nessas horas é que fica mais compreensível do que se trata racismo estrutural, né? O setor jurídico é racista, né? A gente sabe que não vai adiantar você entrar com a denúncia porque vão alegar que não foi dito a palavra preto, vão alegar injúria racial, vão decretar uma pena leve, né? De repente uma cesta básica, um negócio, e tudo está resolvido. Então, eu acredito que o que nós fizemos que foi dialogar com as pessoas, sabe? E fazer um vídeo público para alertar as outras pessoas, acho que isso teve mais efeito no momento. Ô, Ana, como é que você se sente, né? Passar por isso, você mesmo colocou que de repente fosse um casal branco, estava procurando casa para alugar, mas como eram pessoas pretas, né, já existiu aí toda uma conotação diferenciada, né? É assim, a gente tem aquela sensação de que por mais que você estude, por mais que você tenha notoriedade midiática, por mais que você seja uma pessoa conhecida, não sou famosa, nem quero, mas assim, já tenho uma certa visibilidade, as pessoas sabem do meu trabalho, e mesmo assim, né, a gente não passa de um corpo preto na rua, que sempre vai ser uma ameaça, né? Então, isso é muito triste, você imaginar que colocaram a gente num lugar comum, que querem que a gente fique, né, de pessoas sujas, perigosas, enfim, e quando a gente sai, é um não lugar para a gente, né? Você é pedagoga, né, especialista em literatura, leitura, também trazer isso, essas situações do teu cotidiano para a sala de aula também é um pouco, né, dessa sua função de educadora. Como levar uma situação dessa que ocorre no teu cotidiano e que você deve também ter alunos, né, da pele preta, para também tentar dialogar com eles e também com a população, né, com as crianças brancas.
Nesse caso, com escolas, a gente faz o trabalho inverso. Em vez de falar de racismo, a gente fala de potências pretas. Então, eu levo todo um trabalho afrocentrado, falando sobre as nossas referências intelectuais negros, os nossos guerreiros e guerreiras, né? A gente fala sobre as pessoas que nós temos de referência, livros de literatura de pessoas negras. Então, a gente faz todo um trabalho de retomada histórica de quem foram as pessoas negras, né? Sobretudo antes da colonização. E aí, a gente parte de uma perspectiva de fortalecer a identidade desses meninos e meninas e desconstruir aqueles estereótipos na cabeça de crianças brancas, porque a visão que elas vão tendo é outra, e a gente espera que no futuro próximo a gente consiga construir uma sociedade com adultos que já veem as pessoas negras e se veem pessoas brancas de outra forma, né? Esse ano de 2020 colocou em pauta assim, muitas questões do racismo. Desde George Floyd, né, aquele acontecimento dos Estados Unidos, até aqui no nosso Brasil, que todos os dias acontecem, por mais que a gente coloque na mídia, na televisão, parece que talvez não tenha os mesmos impactos quando a gente vê um caso, né, de fora. Como é que você viu todos esses acontecimentos nesse ano 2020, que também foi marcado pela pandemia? A pandemia só veio ressaltar o que a gente já sabia, né? Só evidenciou o que a gente já sabia, que as pessoas pretas ocupam a base da pirâmide social, que nós fomos as pessoas mais afetadas com o Covid, né? E agravou a nossa situação, porque a maioria das pessoas negras estão trabalhando em situação que não é com carteira assinada, né? Então, fica muito complicado. A gente entende que para nós, pessoas pretas, é doloroso, porque a gente não tem um minuto de paz. Todos os dias a gente recebe uma notícia nova. Foi o caso de Mãozinha, logo depois foi a minha. E, assim, todos os dias a gente sabe de um assassinato, de um crime novo. Então, é muito doloroso. Mas a gente entende que nós somos as ancestrais de amanhã, então a gente não tem direito de desistir agora. A gente cansa, a gente respira e retoma a luta, porque a gente sabe que essa luta essa resistência começou lá no sequestro do nosso povo em África, né? A gente precisa honrar com essa herança ancestral de resistência, e a gente acredita que essa próxima geração que vem aí, vem com os dois pés na porta, né? E vai ser bem mais difícil agora, como diria o Yuri Marçal, eduquem seus filhos para não serem racistas, porque estamos educando as nossas crianças negras a reagirem. Bom, Ana, para terminar, eu queria que você falasse um pouco do seu trabalho. Estou sabendo que você vai lançar um livro agora. É com muita satisfação que eu digo que eu vou lançar agora um livro pela editora CJA. Eu vou ser a primeira negra no Rio Grande do Norte a lançar um livro por uma editora. Isso é muito forte, muito potente. E esse meu primeiro livro vem com prefácio da escritora Geni Guimarães, que é a nossa mais velha. Então, isso valida a minha escrita e me sinaliza que eu estou no caminho certo. Então, eu estou muito feliz. O nome do livro é Forjadas na Dor. É um livro de contos. É um livro autobiográfico, então traz uma narrativa aí dolorosa ao mesmo tempo de fortalecimento. Eu espero que as mulheres compreendam que nós não compartilhamos só histórias de dor, mas também de resistência, vitória e superação. É um livro que serviu como uma cura pessoal. Nosso livro já está sendo disponibilizado e as pessoas que tiverem interesse podem buscar na editora CJA pelo site ou pelo Instagram da editora, ou também me procurar no Instagram, nas redes sociais, que a gente consegue repassar esse livro. Minhas redes sociais, para quem quiser acompanhar, é @campusapnc no Instagram e @livros e leituras, que é um Instagram, um IG, onde eu posto os livros que eu venho lendo e faço pequenas resenhas. O Vida Saudável volta logo depois do intervalo. Até já! Você sabe o que significa essa questão do racismo estrutural? Quem explica isso e muito mais para a gente agora é o professor Ademar Albuquerque, ele que é cientista social. Não existe racismo no Brasil. Essa frase está em qualquer canto hoje em dia, redes sociais, inclusive em livros que já foram publicados, inclusive já foi proferida também pelo vice-presidente da República. Essa perspectiva do não racismo no Brasil, quem vai falar agora é o professor Ademar Albuquerque, ele que é cientista social, terminou o mestrado agora em Ciências Sociais, vai trazer um pouco aí das ideias, né, que estão em volta dessa frase, que é um tanto, como é que eu posso dizer, acho que vai para além da injustiça. Bem-vindo, professor Ademar. Tudo bem, né? Então,
essa frase proferida pelo vice-presidente da República do Brasil, né, bem como por outras, digamos aqui, celebridades, né, mas digamos isso como, né, no modo ironia ligado, né, claro que, né, não podemos perder a oportunidade em momentos como esse, né, sem citar nomes, mas de fazer alguma ironia, né. É uma frase que, de certa forma, ou de forma inteira, ela desloca a nossa maneira de pensar, né, como sugere o professor Silvio Almeida, né, no seu livrinho pequeno, porém muito forte, chamado Racismo Estrutural, né, onde ele explica, é um livro de teoria social, e ele apresenta os aspectos dessa ideia da não existência do racismo no Brasil, que no final das contas a gente pode perceber como a propagação de um racismo institucional, porque mesmo que o nosso vice-presidente, acompanhado de toda a sua trupe, né, diga-nos que não existe racismo e que quaisquer pessoas brancas se digam pessoas não racistas, porque eu tenho um amigo negro, porque eu namorei um rapaz negro, ou porque uma menina diga que namorou um rapaz negro, ela sendo branca, por exemplo, isso não tira o racismo que está colado na nossa sociedade, na estrutura da sociedade, porque essas coisas vão acontecendo mesmo que a gente não perceba. Quando eu digo a gente, eu digo sociedade de um modo geral. No entanto, nós, como negros, sentimos isso diretamente à flor da pele. São piadas que acontecem, né? Piadas que alguém solta por suposta, né, com suposta inocência, mas que a gente sabe que quando um negro ou uma negra escuta tais piadas, essas piadas vão ali mexer diretamente na nossa autoestima. Tivemos um caso recentemente, para quem acompanha Instagram, redes sociais de um modo geral, uma cantora brasileira, Ludmilla, ela excluiu, né, a sua conta no Instagram, não sei se temporariamente, porque também essas contas têm um caráter profissional, comercial, portanto sofrer ataques racistas lá na sua própria conta de Instagram. Então, assim, isso são detalhes psicológicos que, por mais que se faça terapia, né, é um tanto difícil conseguir ressignificar. Nesse último ano, a gente percebeu um movimento negro cada vez mais forte, especialmente, né, com o slogan Black Lives Matter, né, vidas negras importam, até por causa de diversas situações, né, de barbárie, de violência extrema que foi feita aí com pessoas negras. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa perspectiva de não basta não ser racista, precisamos ser antirracistas. Então, essa perspectiva baseada na ideia do não basta ser não racista, né, é importante ser antirracista, é uma perspectiva baseada na ideia da quebra de se olhar para as pessoas como se elas estivessem divididas em raças, né? A ideia da racialização em si. Existem alguns sociólogos, filósofos, intelectuais, enfim, dentro do Brasil e ao redor do mundo inteiro, né, que defendem a ideia de que raça é um léxico, né, uma palavrinha carregada de sentidos e significados que já deveria parar de ter sido usada, que ela não deveria mais ser usada, né? No entanto, mesmo quando a gente pensa a partir dessa perspectiva, a gente acaba desconsiderando as hierarquias as hierarquias sociais que existem dentro da nossa sociedade. Porque vamos pensar aqui no caso do brasileiro, por exemplo. Se a gente for pegar os pobres brasileiros, em sua maioria são pessoas não brancas. Isso não quer dizer que lá a gente só encontre negros e que não vai encontrar brancos, né? Então, a minha perspectiva, quando eu olho para esse movimento de antirracismo, é a perspectiva de conseguir olhar para uma sociedade sem essa divisão em raças, né? O antirracismo, ele funciona assim, mas para isso a gente precisa entender quais são os privilégios de cada
digamos assim, cada grau dentro da hierarquia, porque eu, como homem preto, tenho um contato, né, um acesso dentro da sociedade que é diferente daquela mulher negra. Aí a gente vai ter 3 camadas, como a cebola que a gente pega, né? A gente vai ter 3 camadas para falar sobre isso, né? Ser negra, mulher e pobre, você tem 3 relações diferentes dentro da sociedade, né? E cada uma cada vez mais com potência de degradação da sua identidade. Contar um caso aqui que é um caso bem particular. Eu tenho 1,80 de altura, sou um negro forte, avantajado, e né, essas características, esse porte físico, né, 1,80, avantajado, mãos grandes, talvez ponham medo nas pessoas. Eu lembro quando mais jovem que eu cansei de ir no ônibus sozinho na cadeira, porque algumas pessoas não sentavam ao meu lado. Apesar de nunca ter sido assaltado, em função dos traços que eu falei, e, né, enquanto mais jovem, andar de certa forma solitariamente nos bancos dos ônibus, essa abordagem da polícia em relação a pessoas com o meu tipo físico é uma abordagem um tanto particular, né? Tanto mais agressiva, é aquela relação do bate e depois pergunta, né? Eu, particularmente, apesar do porte físico que eu falei, ainda hoje eu temo um pouco andar sozinho nas ruas em dias que eu sei que existe onda da polícia. O antirracismo, ele precisa funcionar dessa maneira. E dizer que não existe racismo no Brasil é um desserviço. Professor Ademar, para finalizar, então, eu queria que você falasse um pouco como é que deve existir esse diálogo com as pessoas brancas, para que haja um efeito propositivo, certo? E pedagógico também para as pessoas que muitas vezes não fazem essa reflexão a respeito dos próprios privilégios. A meu ver, não é que a gente precise, enquanto negros, precise, né, ter uma conversa didática com as pessoas brancas, certo? A própria realidade ela é didática, certo? Vejamos o caso, né, do George Floyd nos Estados Unidos, vejamos o caso do rapaz lá no Rio Grande do Sul, vejamos o caso aqui de Mãozinha, que é o Ricardo, que ele foi acusado de ser um assaltante, nem de possível assaltante. Então, eu particularmente não consigo, como homem negro, como homem preto, né, como pai de uma menina negra que também já passou situações desconfortáveis na escola, não consigo sugerir, Luísa, como é possível esse diálogo didático. Às vezes eu até tento, sinceramente falando, mas muitas vezes sempre se bate na tecla da ideia da existência de um mimimi, de uma reclamação, compreende? E em muitos casos eu compreendo, e como pessoa que vive dentro dessa realidade, que é a minha formação enquanto sujeito, é uma formação carregada de violência. Todas as pessoas são assim. No entanto, à medida em que a gente tem características diferentes, né? Você, enquanto mulher, viveu experiências de violência de N tipos, né? Que você consegue explicitar, consegue analisar. Eu, como homem, né? Que já é outra coisa, como homem negro, tive as minhas experiências com a própria violência em si. Se fosse para eu ser didático, eu agiria artisticamente, mas em relação a isso, eu sou um tanto pessimista e já fui didático algumas vezes. Algumas não, várias. Eu sou muito mais didático do que se imagina, né? E não acredito que possa haver esse diálogo didático o tempo todo. A realidade é extremamente didática. Peça para que essas pessoas olhem e interpretem e pedir para essas pessoas brancas se colocarem no lugar daquela situação de que aquela pessoa negra sofreu aquele racismo, aquela violência, e por aí vai.
Professor Adhemar, por último, então, deixa o seu contato, suas redes sociais, para o pessoal que tiver curiosidade, quiser conhecer mais o seu trabalho acadêmico, possa entrar em contato com você. Eu tenho um perfil, né, nas redes sociais, Facebook e Instagram. No Facebook você pode encontrar pelo Adhemar Albuquerque. Pelo Instagram você pode encontrar pelo Jotinha, né, @Jotinha666, os numerais 666. É uma piada, claro. E é o que eu uso de redes sociais. O Vida Saudável vai fazer mais um pequeno intervalo, mas daqui a pouquinho a gente tá de volta. Mariana de Siqueira é presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB e ela é quem vai explicar pra gente o que é racismo, o que é injúria racial e como esses crimes eles estão previstos em lei. Todos os dias nos deparamos na televisão, nas mídias sociais, com exemplos de preconceito racial e racismo, né, por assim dizer. E o que fazer diante dessas situações? Será que a nossa legislação ela está conseguindo realmente fazer valer os direitos dessas pessoas que se sentem nessa situação, que passam por situações como essa? Quem vai explicar isso para a gente está aqui comigo Mariana de Siqueira, ela que é presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB, é também professora da UFRN, vai falar sobre isso e muito mais. Tudo bom com você, Mari? Tudo bem, agradeço demais pelo espaço de fala, pela oportunidade realmente de trazer um pouquinho desse conteúdo que é tão importante, que envolve o preconceito racial. A pergunta foi bem complexa, eu vou tentar responder por etapas, né? Preconceito racial é um problema estrutural da sociedade brasileira. O que é que isso significa? Ele está enraizado nas dinâmicas sociais. E no dia a dia, nos espaços públicos e privados, é muito comum que nós tenhamos a presença do preconceito em razão da cor da pele. O direito, atento a essa realidade e tentando enfrentá-la, porque por mais que seja estrutural, não significa dizer que é aceitável ou que a gente deve naturalizar, muito pelo contrário, o direito tentando enfrentá-la estruturou ao longo das últimas décadas, ou seja, tem bastante tempo, legislações diversas para enfrentar várias modalidades de preconceito racial. No senso comum, nós designamos tudo por racismo, não é? Mas no direito existe uma diferença técnica. O racismo vem previsto em uma legislação específica e a injúria racial vem no nosso Código Penal. Nós temos, portanto, mais de um crime ligado a essa prática, que é o preconceito em razão da cor. Na pergunta, você me direcionou, né, a seguinte questão. A legislação está funcionando? Esse problema está resolvido? Não, né? O problema não está resolvido. A lei existe, ou melhor, as leis existem. Quem for vítima dessas práticas tem a possibilidade de buscar proteção a partir dessas leis. Mas como o preconceito é um problema estrutural, não basta existir legislação. É preciso ir além. Temos, por exemplo, que pensar também numa educação antirracista, em institucionalizar nas empresas e na administração pública políticas que sejam permanentes de educação para a equidade de raça. Enfim, então, assim, temos a legislação, existem caminhos a serem tomados em situações de preconceito, mas uma longa estrada realmente a ser percorrida para que a gente tenha equidade racial. Eu queria que você explicasse para a gente como acionar essa lei. Porque, como eu disse no início, muita gente passa por essas coisas, mas não sabe como proceder e muitas vezes a própria justiça ela não é capaz, né, de resolver esse problema. O racismo, para a legislação, envolve a ideia de segregação. Eu vou dar um exemplo. Num determinado estabelecimento é proibida a entrada de pessoas de pele escura. Ou em uma determinada empresa, começam a observar que quem tem a pele escura não consegue ascender na carreira. Então, o racismo ele envolve muito a ideia de segregação. É muito grave, tanto que a legislação o prevê como crime imprescritível e inafiançável, ou seja, a qualquer tempo você pode buscar a proteção do Estado e o sujeito que pratica o racismo não paga fiança e fica livre, não tem essa possibilidade. Se você observou que em um determinado lugar, que em um determinado contexto isso acontece, o que é que você deve fazer? Se ao observar é tipo uma situação flagrante, está acontecendo aquele negócio naquele momento, liga para 190, chama a polícia, se tiver testemunha
ali aquilo já vai ser apurado. Se não for esse o caso, busque uma delegacia, né? Sempre importante também buscar a delegacia para fazer o boletim de ocorrência, e é a delegacia quem vai ser responsável por levar esses fatos para o sujeito que é titular dessa ação penal, que é o Ministério Público. Isso seria na perspectiva penal. Se você individualmente sofreu, foi humilhado, né, enfim, passou por algum processo muito difícil dentro desse contexto do racismo, você pode buscar um advogado, se você tiver condições de pagar. E se não tiver, você vai atrás da defensoria para entrar com ação civil buscando indenização. Acho que no racismo esse seria o contexto. Injúria racial, que danado é injúria racial? Bem prevista no Código Penal, envolve o ato de você tentar humilhar alguém, prejudicar a sua honra subjetiva a partir desse critério, que é o critério raça. Então, você vai xingar a pessoa, por exemplo, no futebol, né? Nós conversávamos aqui sobre casos no futebol. No futebol é muito comum que se verbalizem, eu não vou verbalizar o que dizem lá, mas que sejam verbalizadas expressões de preconceito racial, comparando jogadores a animais, por exemplo. Isso é a típica constatação de um caso de injúria racial. Você verbaliza algo que é preconceituoso, que tenta humilhar alguém em razão da cor da pele. O que fazer nessa situação? Você alia a situação do flagrante, chama a polícia, né, pega a testemunha, tenta desenrolar isso dessa forma, vai até a delegacia, busca um advogado para lhe auxiliar, porque por mais que o Ministério Público vá atuar nessa ação, o advogado também é importante no sentido de lhe dar um amparo, um acolhimento. Então, são duas realidades distintas, mas que talvez no contexto de apuração, tem procedimentos, dessa apuração pré-processual, tem procedimentos semelhantes, né? Você liga para a polícia se tiver essa oportunidade, tenta buscar testemunhas, dali vai para a delegacia e processos vão se desenvolver. Tem uma modalidade hoje que tem sido comum, que é o preconceito racial na internet, né? Especialmente agora, na pandemia, que nós estamos confinados, pelo menos uma boa parte da população segue assim. Se algo dessa ordem foi direcionado a você na internet, alguém digitou uma coisa terrível, preconceituosa, dê um print, não é? Vá até a delegacia, faça o boletim de ocorrência, busque um advogado. Também é importante dizer que só o print sozinho não é suficiente, porque como existe a possibilidade de manipulação dessa imagem, além dele, é importante em um determinado momento ir até o cartório para fazer uma ata dizendo que aquilo é verdadeiro, né? Que você não fez uma montagem. Mas acho que, assim, tentando falar rapidinho sobre algo que é tão complexo, esses poderiam ser os caminhos num caso de injúria racial, de racismo ou de preconceito praticado através de um texto na internet. Mari, para finalizar, eu queria saber da sua opinião se a gente tem ferramentas que estão sendo eficazes nesse combate. Você acha que a justiça brasileira ela tem se posicionado bem quando o assunto, seja injúria racial ou racismo, a gente está conseguindo fazer com que as pessoas elas se sintam mais protegidas ou pelo menos, né, com aquele instrumento da lei, podendo defendê-la? Olha, eu falo com o coração apertadinho, digamos assim, que eu acho que até aqui nossa atuação, eu digo assim, do sistema jurídico, né, foi um pouco aquém do que deveria. Não à toa existe um sentimento de impunidade, né, com relação a essas práticas de preconceito racial. Penso que a gente precisa aperfeiçoar, sim, a nossa legislação. Recebi notícia, acho que tem uns 2 ou 3 dias, que uma comissão de juristas de pele escura, né, de pele preta, foi reunida para revisitar essas normativas, tentando aperfeiçoá-las. Vamos ver o que virá daí. Mas, ao mesmo tempo que eu também fico um pouco angustiada de observar que, historicamente, essa atuação foi aquém, essa atuação de proteção, eu digo que o movimento começa a ser observado esse ano. Um movimento de divulgação mais intensa de saberes de enfrentamento ao racismo, manifestos, as pessoas, por alguma razão que a história vai explicar no futuro, disseminaram mais esses saberes sobre o que é racismo e a necessidade de sermos antirracistas. Então, me parece que um movimento de mudança começa a acontecer dentro do sistema de justiça e fora dele. Na UAB, por exemplo, esse ano nós fizemos um ciclo de debates antirracista com vários temas distintos, racismo religioso, né, porque os terreiros eles são muito perseguidos, racismo com relação às mulheres negras, enfim, foram temas bem variados e foi possível observar ali esse movimento da mudança. Então, algo está acontecendo, eu acredito que o futuro vai ser melhor do que o passado
e acho que dá para seguir sonhando com um sistema de justiça mais protetivo para as pessoas de pele escura, para que elas não se sintam assim tão vulneráveis, né, dentro dessa sociedade que é ainda marcada pelo preconceito. Mari, antes de terminar, então, compartilha com a gente as suas redes sociais, para quem quiser conhecer mais do seu trabalho acadêmico, né, do que você faz lá na Comissão de Direitos Humanos da OAB, enfim, conhecer mais a Mariana Siqueira. Bem, a rede social que eu mais utilizo hoje é o Instagram, e meu Instagram é Mariana de Siqueira ADV. O Vida Saudável de hoje vai ficando por aqui. Obrigada pela sua companhia. Na próxima semana, a gente tá de volta.